Boa noite. Antes de tudo, quero agradecer pelo convite, agradecer ao Bruno e agradecer à congregação pelo convite, que para mim é uma alegria, tá? Porque falar de oratória para mim é algo que me apaixona sempre, sempre. Então, antes de nós começarmos, deixa eu já colocar para vocês aqui que podem fazer perguntas, tá? É uma conversa sobre oratória e talvez alguns de vocês tenham dúvidas, né? Como funciona? O que eu faço? Eu estou aqui para responder. Oratória é uma coisa muito prática. Então, falar de oratória é também trocar experiência. E para mim é muito tranquilo falar sobre oratória, porque eu já estou quase há 15 anos dando aula. E não falo isso por, professor que dá aula há 15 anos, olha que coisa. Não é, mas, poxa, é uma oportunidade muito interessante, porque são 15 anos recebendo as pessoas na minha frente ali. E eu observando as pessoas, né? Quando eu comecei com as ideias teóricas. Mas depois de 15 anos, você agrega a teoria à prática das pessoas. E tem uma coisa na oratória, assim, dar aula de oratória é uma coisa tão gostosa, porque é uma coisa tão rica, tão rica, tão rica. Cada pessoa é diferente. Cada pessoa tem um jeito próprio de falar. Deus, quando criou os homens, fez assim, cada um é um. Cada um é um. Até no jeito de falar. Eu nunca peguei 2 alunos iguais, que falam assim, olha, esse fala igualzinho aqui. Nunca, nunca. As pessoas são diferentes. Falam de maneira diferente. Mas não só isso. Elas pensam de maneira diferente. É incrível. Eu, quando comecei a dar aulas de oratória, eu não tinha muitas referências, né? Só as minhas próprias palestras. Mas eu comecei a estudar, né? Em livros sobre oratória, né? E os livros de oratória, eles se baseiam muito na questão corporal, na questão da expressão, que é muito importante. Mas logo nas primeiras turmas eu percebi o seguinte, que isso era insuficiente. Por quê? Porque a pessoa podia saber se portar diante das outras pessoas, mas se ela não soubesse pensar, organizar os pensamentos, trabalhar bem os pensamentos, ela travava, ela tinha dificuldade. Aí eu falei assim, poxa, então eu preciso desenvolver algo que ajude essas pessoas a pensar. Aí eu comecei a desenvolver uma estrutura de pensamento, um mapa mental que ajudasse essas pessoas a expressar aquilo que elas têm na cabeça delas. E aí, minha mulher está aqui, é testemunha, eu passava a noite, às vezes acordado, pensando nas ideias, para organizar, né? Eu peguei textos, ficava vendo palestras para tentar pegar uma estrutura que pudesse usar para todos, ótimo. E aí eu pensava naquilo, aí terminava, falava, nossa, acho que a estrutura está boa. Aí aplicava em sala de aula. Aí os alunos falavam, aí de repente chegava um aluno, e às vezes nem era o aluno mais culto, às vezes era um aluno simples. Ia lá e ele pensava de uma maneira que desvirtuava a minha estrutura de pensamento. Eu falei, olha, eu não tinha pensado nisso. A forma como ele pensou, eu não tinha vislumbrado. E isso aconteceu algumas vezes. Agora não, agora já está um tempo, acho que eu cheguei no estado da arte ali. Mas foi impressionante, porque eu falava assim, nossa, como as pessoas são capazes de criar formas de pensar, formas de falar diferentes. Isso é muito rico. Isso é muito rico. Então, trabalhar com isso é muito bom. Então, vocês fiquem à vontade, tá? Para fazerem perguntas, até no meio, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, levanta a mão, que eu responderei com muito gosto. Aliás, eu adoro fazer isso, tá? Gosto muito. Então, fiquem à vontade. Bom, quando a gente fala de oratório, o que vem à cabeça? Normalmente, as pessoas pensam oratória como a capacidade ou a arte de
se portar bem, né? Falar bem, mas preocupado muito com a parte mecânica do falar. Falar bem, usar bem a voz, usar bem o corpo. Isso é oratória? É. Mas isso faz parte da oratória. Faz parte da oratória. Usar bem o corpo, usar bem a voz, tudo isso. Então, as pessoas têm uma ideia da oratória assim, num aspecto muito superficial, às vezes. E quando você vai ler livros de oratória, e até boa parte dos cursos de oratória, eles estão muito preocupados com essa parte mecânica mesmo do falar. Mas tem um autor, o Quintiliano, que é do século... Vocês têm o Google aí, procurem, mas é século II, se eu não me engano. E tem um livro que a gente compra, chamado Institutas Oratória. Instituições Oratórias, né? São 4 volumes assim, ó. Escrito em latim, né? Com a tradução dá 4 volumes. E a pessoa fala, vou estudar oratória, aí compra o livro do Quintiliano. Aí ele abre o livro, começa a ler sobre oratória, e o Quintiliano está falando da educação da criança. Aí ele passa um tempão falando da educação da criança, da formação da criança. Aí você vai dizer, comprei um livro de oratória, não de pedagogia. Mas aí quando você vai lendo, você vai entendendo. A oratória para os antigos, essa parte mecânica, essa parte da expressão, era só a ponta final de todo um processo. Você formar um orador, naquela época, era formar alguém assim para ser um político, para ser alguém público, alguém que vai falar diante de um público. Então era uma coisa muito séria. Então ele já começava a pensar assim, a oratória, a boa oratória, ela começa na formação da criança. Mas que tipo de formação? Na formação total. Na formação técnica, sim, mas na formação moral, por exemplo. Não se aceitava um bom orador que não tivesse uma boa formação ética, que não tivesse um bom conhecimento de gramática, que não fosse uma pessoa instruída no conhecimento da história. Olha a ideia que os caras tinham de oratória. Hoje ninguém está nem aí para isso, né? Você vai lá no Instagram, fala 2 palavras bonitinhas, já é um bom orador. Mas naquela época era assim. Então a oratória, a gente aprende com isso, que ela tem a ideia de ser algo muito além do que simplesmente falar bonito. É mais do que falar bonito. Oratória, ela tem objetivos. E quais são? 2 objetivos. Quando nós falamos a um público, o que nós estamos buscando? Primeiro, alguém arrisca? Atenção. Não é um objetivo, mas é necessário. O objetivo não é ter atenção, mas eu preciso. Se você não estivesse prestando atenção em mim, não ia adiantar nada, né? Então eu tenho que ter atenção, tá certo. Mas qual é o objetivo? Eu quero fazer o que com vocês aqui? Quero convencê-los de algo. Quero convencê-los. Certo? 99% das aparições públicas, das falas públicas, busca o convencimento. Ou seja, mostrar para vocês que o que eu estou falando tem razão. E o segundo objetivo, que boa parte das apresentações também tem, é buscar persuadir. Fábio, qual é a diferença entre convencer e persuadir? Bom, para vocês entenderem qual é a diferença, eu vou dar um exemplo. Eu amo comer picanha, principalmente com gordura, né? Porque picanha sem gordura não é picanha, né? Concordam comigo? Minha mulher fala assim, Fábio, se você ficar comendo picanha com gordura, isso vai fazer mal para o seu coração. Isso não é bom. E aí eu falo para ela o seguinte, é verdade, você me convenceu. Realmente eu concordo com você. Picanha com gordura não deve fazer bem. Porém,
Vou continuar comendo picanha com gordura. Ou seja, ela me convenceu, porém não me persuadiu. Então a persuasão é você levar o outro a fazer. Você pode convencer a pessoa e a pessoa não fazer o que você está falando. Então a oratória tem esses dois aspectos. Então não é só você convencer, né? Por exemplo, você faz uma reunião, aí você fala que, gente, vocês têm que vir à missa sempre, né? Tem que se confessar e tal. Aí as pessoas falam assim, é verdade, precisamos fazer isso é o certo. Aí fica um mês sem vir à missa, um mês sem se confessar. Quer dizer, ela está convencida, mas não foi persuadida. Entende? Então, a oratória tem esses dois aspectos, e às vezes esses dois aspectos estão separados. Às vezes você não convence a pessoa, mas persuade. Se minha mulher falasse assim, olha, você não pode comer picanha com gordura. Eu falo, não acredito nessas histórias aí, isso é besteira. Bacon faz bem, picanha com gordura também. Ela fala, mas se você comer, não falo mais com você durante um mês. Aí eu falo, tá bom, não vou comer. Ela me persuadiu, apesar de não ter me convencido. Então vê que as duas questões às vezes estão separadas ali. Mas a gente sempre busca o convencimento e a persuasão. Só que para você convencer uma pessoa de algo, o que você precisa? Você precisa, antes de tudo, que ela entenda o que você está falando. A pessoa precisa saber que você está falando algo e entendendo o que você está falando, porque senão como é que você vai convencer? Você tem que mostrar para a pessoa, olha, é isso, é aquilo outro. Então, a oratória, diante disso, a gente vai concluir que começa com a capacidade de se fazer bem entender. Autoridade. Vou falar mais na frente da autoridade. A autoridade também é importante. A gente precisa dela. Lá na frente eu vou falar. Ela faz parte do processo de convencimento. Eu vou chegar lá. Então, você precisa primeiro fazer que a pessoa entenda. Entenda o que você está falando. Então, quando a gente está falando de oratória, a gente está falando do quê? Da capacidade de vocês, se vocês querem falar bem, eu falo ser bom orador, né? Não precisa ser palestrante, mas falar bem, antes de tudo vocês têm que se preocupar como fazer as pessoas entenderem o que eu estou falando. Não é só se portar bonitinho. Não, é como é que eu vou trabalhar as ideias de maneira que as pessoas entendam aquilo que eu estou querendo dizer. Porque não é tão simples, as pessoas às vezes não conseguem se fazer entender. Você já deve ter visto pessoa dando palestra, aí a pessoa fica dando volta, você fala assim, aonde essa pessoa quer chegar? Eu não sei, o que ele está falando, eu não sei. Então a capacidade de se fazer entender faz parte, é o princípio da oratória. Porque, no meu entendimento, oratória é a capacidade de transmitir bem aquilo que você está pensando, aquilo que você sabe. Vocês sabem coisas, não sabem? Todos vocês têm conhecimentos. Mas e para explicar isso? Aí é que está o problema. Não basta saber, tem que saber explicar. Tem que ter capacidade de passar para os outros aquilo que você está pensando. E, gente, convenhamos que grande parte dos problemas humanos vem do quê? Da incapacidade ou da inabilidade de transmitir aquilo que a gente está pensando. A gente fala uma coisa, o outro entende outra. E dá o quê? Dá briga, dá confusão, dá discordância. Começa em casa, marido e mulher, mãe e filho. Você fala uma coisa, o outro não entendeu. Você não está entendendo, aí se você olhar pela cabeça do outro, você fala assim, pô, mas você não está se explicando, você não está sendo claro. Então, poxa, a oratória é uma coisa importante. Nossa vida é montada em cima de comunicação. Tudo que a gente faz, tudo. A civilização é montada sobre a comunicação. Então, olha a importância disso. Então, oratória é, antes de tudo, a capacidade de transmitir bem o que você pensa, os seus conteúdos. Ah, Fábio, e os elementos exteriores? Mexer bem os braços, usar bem a voz,
falar com segurança, isso tudo também é importante. Mas são fatores auxiliares. Auxiliares, são coisas que me auxiliam a transmitir o que eu estou pensando. Mas não é o mais importante. O mais importante é a capacidade de transmitir o seu conteúdo. Uma vez eu estava na faculdade, na época era faculdade de jornalismo. Alguém aqui fez jornalismo? Não, sorte de vocês. Eu fiz na Universidade Católica. Isso nos idos de 1990 e comecinho, 91, 92. E a professora falou assim: isso já está comprovado. Tem um estudo que mostra que a comunicação é o seguinte. Vocês vão ver isso na internet se vocês procurarem. 7, 38, 55. 7%, 38%, 55%. É a comunicação, a importância. 7% é o que a gente fala. 7%. 7% é o que a gente fala. 38% é a expressão corporal. Não, 38% é o tom de voz. É a forma da voz. E 55% é a expressão corporal. Então, quer dizer, tom de voz, forma da voz, expressão corporal, era 93%. 7% é o conteúdo, é o logos. Aí a professora, na faculdade de jornalismo, que trabalha com palavras, fala assim: por que vocês estão tão preocupados e estão pensando tanto na questão do que vocês vão dizer? Não se preocupem com isso. Olha, comunicação é 93%, não é palavra. E eu novinho, que lindo, é isso. Aí, continuei minha vida, me tornei professor de oratória e nas primeiras turmas, na primeira e na segunda, eu acho, eu cheguei a citar isso como verdade. Só que aí eu tomei a atitude que todo mundo deveria tomar, já na faculdade, que eu não fiz, fui fazer quase 20 anos depois. Fui falar assim: tem alguma coisa errada nisso, gente, porque eu estou vendo aqui que falar é muito importante, as palavras são importantes. Então, o que está errado nesse estudo, nessa pesquisa? Aí eu fui pesquisar. Aí eu descobri que era uma pesquisa de um homem chamado Albert Mehrabian, um psicólogo e tal. Eu falei: vamos ver aqui então, vamos estudar o psicólogo em vez dos propagadores. Aí eu cheguei lá e falei assim: entendi o que esse cara está querendo dizer. Realmente ele chegou nesses números, mas a realidade era outra. Era uma outra situação. Ele estava dizendo o seguinte. Eu vou dar outro exemplo. Vou usar minha esposa de novo. Eu trago minha esposa só para ficar dando os exemplos aqui. Vou dizer que eu fui para uma festa com a Letícia. E aí, vamos dizer que a gente, não hoje, né? Que a gente, eu principalmente estou velho, já não tenho mais energia para essas coisas, mas vamos dizer que a gente tem 20 anos, fomos para uma festa. E ela cismou, garota de 20 anos, cismou com um rapaz que eu estava olhando para outras garotas na festa. E fechou a cara. Porque garota nova, né? Fecha a cara muito fácil. Já ficou emburrada. Você está olhando para as outras. Eu falo: não estou olhando. É impressão sua. Eu não faria isso com você. Não, você olhou e tal. Eu falo: não, esquece. Tal. Aí, tudo bem. Ficou tudo bem. Mas, né? Ficou aquele clima. Quando a gente vai embora, a gente senta no carro, ela senta do meu lado, e você já sente o bafo do inferno, né? Você já sente aqui do lado. Fala: ixi, não adiantou nada. Aí eu viro para ela e falo: amor, tá tudo bem? Ficou tudo bem? Ela fala assim: tá. Aí eu pergunto para vocês: tá tudo bem? Não. Mas ela falou tá. Aí eu entendi a pesquisa do Albert Mehrabian. Aí que ele fala: quando nós estamos querendo transmitir emoção, sentimento,
as palavras não valem nada. O tá é a palavra, não vale nada. Aí importante é a forma de falar e a expressão corporal, né? Ela faz assim, tá, carranca assim, tá. É isso que conta para entender o sentimento dela. Mas é só nessa questão específica. E a professora lá na faculdade de jornalismo falando, as palavras são importantes. Não. As palavras são o mais importante, sim, porque nós comunicamos palavras, ideias. Deus se comunicou conosco de várias formas. Mas qual foi a principal? A palavra. É ou não é? Então, se não fosse assim, Deus mandava uns sons, tal, a gente ia ficar tudo bem. Não é? Tem a palavra. Claro, tem as outras manifestações divinas fazem parte como auxiliar, mas Tomás de Aquino falava que, olha, se não fosse a revelação, o homem ia ter que fazer muito esforço para encontrar a verdade e ainda chegaria lá cheio de erros. E essa revelação é feita como? Por meio de palavras. Palavras. Então, a palavra é o mais importante da comunicação, não tenham dúvida disso. Então, se vocês querem falar bem, vocês têm de, primeiro, saber trabalhar bem as palavras, as ideias, os pensamentos. E o que é trabalhar bem as ideias? Muitas vezes as pessoas vão dizer assim, você tem que se tornar um erudito, tem que ler muito. Isso ajuda? Você ajuda. Você tem um grande vocabulário, um grande imaginário, vai te ajudar muito. Porém, o mais importante para se comunicar bem é você trabalhar bem aquilo que você sabe, aquilo que você conhece. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Eu tenho alunos desde pós-doutores até pessoas muito simples mesmo. Não há limite nos meus cursos. E eu falo para aquelas pessoas muito simples, o que você sabe? Você sabe alguma coisa. Todo mundo sabe alguma coisa. Nós não somos animaizinhos, né? Todo ser humano sabe alguma coisa. No mínimo você sabe como, pensando na coisa mais simples, você sabe cuidar de um filho, você sabe arrumar uma casa, você sabe fazer as coisas básicas, você sabe fazer uma comida, então você sabe fazer alguma coisa. Então o que é importante, gente? Nós aprendermos a transmitir aquilo que nós sabemos. E nisso vem uma lição importante. Normalmente quando as pessoas vão falar em público, se eu chamar algum de vocês, não vou fazer isso, podem ficar tranquilos, mas chamar algum de vocês para vir aqui, olha, fale sobre algo. O que normalmente a pessoa faz? Boa noite, salve Maria, estou muito feliz, lisonjeado, aí começa a florear, ou seja, a falar numa linguagem acima do que está acostumado. O que vai acontecer se você fizer isso? Você vai se perder nas ideias, vai tropeçar. Por quê? Porque esse vocabulário não está acessível na sua cabeça. Você tem de falar, primeiro, quer falar bem, quer se comunicar bem, fale do jeito que você está acostumado a falar no dia a dia. Fábio, você fala assim no dia a dia com a Letícia? Fala. Eu falo assim. Não é muito diferente disso, não. Eu conheço muita gente que quando quer falar em público, quer parecer o Rui Barbosa. Não vai funcionar. Você não está acostumado a pensar assim. Se você não está acostumado a pensar assim, você não vai conseguir distribuir bem as ideias. Você não vai conseguir achar bem as palavras. Você vai ficar tropeçando, vai ficar artificial. Não vai falar. Então pense assim, é você.
com seu vocabulário, ainda que ele seja limitado, ainda que seu conhecimento seja pequeno, é com isso que você vai trabalhar e é isso que você vai transmitir. Então, qualquer pessoa pode falar bem em público, sim. Qualquer pessoa, desde que ela se conheça, desde que ela respeite quem ela é e os conhecimentos que ela tem. Ah, Fábio, mas eu queria ser um palestrante, eu queria falar bonito. Então, meu amigo, sabe o que você faz? Comece a falar bonito em casa. Comece a usar esse vocabulário bonito no seu dia a dia. Não adianta querer transpor e passar. Entende? Então, isso é a primeira coisa. Primeira coisa. E você tem de aprender também a trabalhar as suas ideias. E trabalhar as ideias já é um outro processo. Porque é o seguinte, tem pessoas que sabem muitas coisas, e eu falo assim, às vezes, saber muitas coisas até atrapalha na hora de comunicar. Porque você sabe tanta coisa, você tem tanta coisa na sua cabeça, que na hora que você vai falar, você não sabe por onde começa. Né? Às vezes você sabe só uma coisinha, você já sabe, começo, meio e fim, já é isso aqui. Agora, se eu sei um monte de coisa, por onde eu começo? Qual é a ordem? Quantas vezes, todo mundo aqui já teve ou professor na faculdade ou na escola, todo mundo teve um desse, pelo menos um, que você falava assim, esse cara sabe muito, mas a aula dele é insuportável. Ele conhece muito, dá pra ver que ele conhece muita matéria, mas eu não consigo entender o que ele fala, eu não consigo acompanhar, ele é chato, ele é enrolado. Isso existe, todo mundo já teve essa experiência. Por quê? É uma pessoa que tem muita coisa na cabeça, mas ela não consegue trabalhar a ordem. Gente, entenda uma coisa, pensar não é a mesma coisa que falar. Nossos pensamentos, eles se sobrepõem. Vocês estão aqui me ouvindo, ao mesmo tempo estão pensando no boleto para pagar amanhã, ao mesmo tempo está pensando na comida que vai fazer, ao mesmo tempo está pensando no relatório do trabalho, vocês estão pensando tudo ao mesmo tempo, e é incrível, o ser humano ele é de um dinamismo absurdo, a gente consegue pensar muita coisa ao mesmo tempo, mas só que esses pensamentos eles são todos meio diáfanos, assim, eles ficam ali meio perdidos, vai puxando um pouquinho, né? Se você pensa no seu boleto, você consegue me dizer o código de barra? Não, você tem uma ideia geral do boleto assim na cabeça, uma ideia geral da comida, e é assim que funciona, isso é o pensamento. Mas e a fala? A fala não. Porque a fala é o seguinte, imagina que a tua cabeça está cheia de pensamento, mas você tem que falar. E a fala é um problema porque ela é como se fosse um funil, né? As palavras estão aqui, as ideias estão aqui, só que na hora que vem para cá, aí é um funil que aí só sai uma por uma sílaba por sílaba, uma palavra por palavra, uma ideia por ideia, e o pior, essas palavras, essas ideias, elas têm que se seguir num sentido, numa ordem. Olha a complicação. Não é fácil. Não é fácil. Por isso que você sabe um monte de coisa, tem um monte de coisa na cabeça, mas na hora de falar eu não consigo falar o que eu estou pensando. Claro, olha a dificuldade disso. Gente, falar é uma coisa que não é tão simples como as pessoas acham, que o ser humano ele conseguiu desenvolver a capacidade, né, de falar, nós vivemos imersos em palavras, isso é um treinamento constante, mas não é uma coisa simples, não é simples, entendam isso. Só que se nós queremos falar bem, nos comunicarmos bem, nós precisamos entender esse sistema, entender que nós precisamos colocar as palavras em ordem. Então, para colocar as palavras em ordem, antes, eu preciso fazer o quê? Se eu quero que as palavras saiam ordenadas na minha boca, o que eu preciso fazer? Eu preciso ordenar as palavras antes delas chegarem na boca, porque senão é golpe de sorte, né? Como é que vai sair ordenado se eu não ordenei aqui ainda? Então nós temos que aprender a ordenar as palavras aqui, ó. Ordenar as palavras na cabeça. Porque um pensamento claro gera palavras em ordem.
Um pensamento claro faz as palavras fluírem pela boca. E o que é um pensamento claro? É um pensamento ordenado. Sabe como é que nós chamamos isso? Raciocínio. Raciocinar é ordenar. Quando vocês estão pensando lá, boleto, comida, cocô do cachorro, tudo que vocês estão pensando, isso não é raciocínio, isso é pensamento. Vocês estão pensando, um monte de coisa. Agora quando você para e fala assim, não, amanhã é dia 28, está terminando o mês, amanhã é dia que vence o condomínio, então eu tenho que tirar o dinheiro da conta, jogar para outra conta para pagar o condomínio. Você começou a raciocinar. Por que as pessoas têm dificuldade de falar? Porque elas não têm pensamento claro. E porque elas não treinam o raciocínio. É muito importante treinar o raciocínio se você quiser falar bem. Posso pegar água aqui? Posso, né? Acho que é água, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade. Eu quero fazer uma pergunta. Fica à vontade. Nos casos da pessoa que tem TDAH, é difícil condenar esse pensamento, né? É um transtorno de déficit de atenção. Existem níveis, né? Eu tenho TDA, tá? Descobri. Bem avançado. Só descobri depois de velho, porque agora que falo nisso, né? Eu falei, eu tenho esse negócio aí. Eu deixo porta aberta, começo a fazer uma coisa, esqueço da outra que vou fazer. Minha mulher fala assim, pega o pano, aí eu vou pegar o pano. Aí no meio do caminho ela fala, não, pega também o negócio. Aí eu vou pegar o negócio, já esqueci do pano e volto. Sou eu. O problema é fazer isso na hora que você está fazendo uma palestra e você não... Então, mas eu faço. Cara, provavelmente existem níveis que talvez fiquem mais difíceis, mas eu faço. O meu nível não é... Eu não sou nível easy, eu sou nível médio hard. Então, se eu consigo, também existe muito essa coisa das pessoas se acomodarem na situação. Nós somos seres humanos. Nossos temperamentos, até nossos déficits, eles nos atrapalham, mas eles são de alguma forma superáveis também. Com o quê? Como que eu supero um déficit na minha vida? Com treino, esforço, treino, repetição. Consciência. Quando eu descobri que eu tinha esse negócio aí, de ficar deixando as coisas abertas, eu falei, tô deixando as coisas abertas, olha que absurdo. Não, sabe, quer saber o nível, tu duvida que eu tenho o nível do TDA? Quer duvidar do meu nível de TDA? O que eu fiz hoje, eu falei pra Letícia, acordei de manhã, TDA, de manhã ainda, meu Deus do céu. Acordei, eu sempre faço assim, dou comida pros cachorros, tô fazendo um café, pego uma caneca de água, boto no micro-ondas. E ligo lá 2 minutos para esquentar a água e fazer o café. Liguei tudo, tal, acabei. Quando eu abro o micro-ondas, tá vazio. Eu deixei 2 minutos o negócio ligado e não tinha botado nada dentro. É TDA, não é? Mas eu consigo escrever, mas eu treino. Esse negócio de poder deixar as portas abertas, eu comecei a falar, não, consciência. Toda vez que eu deixava, às vezes deixava, voltava, olhava, tá aberto, voltava lá e fechava, porque eu tomei consciência. A tomada de consciência é uma das coisas mais importantes no homem, para superar, inclusive, seus déficits e suas dificuldades. Então, assim, é um problema? É, mas é superável, na maioria dos casos, tá? Então, com treino, raciocínio é saber o que fazer antes de tudo, né? O raciocínio, você saber raciocinar, é você saber que as ideias têm antecedentes, consequentes, ideias que vêm antes e ideias que vêm depois. Você tem que saber montar isso e treinar isso. Treinar. A exaustão. Tem o Clóvis aqui, que é meu aluno, né? A gente fica ali, a exaustão, repetindo. Para quê? Para que aquilo fique natural. Você começa a pensar de uma maneira organizada naturalmente. Então, mesmo com TDA, eu acredito que é possível, na maioria dos casos, você treinar isso, tá? Porque você não pode ficar, você não pode ficar totalmente dependente da tua malemolência, da tua capacidade de falar bem. Não, você tem que ter um critério, uma forma.
Eu não tenho nenhum problema, por exemplo, eu estou aqui com o meu celular, que é um mapa mental que eu monto para mim. Eu saio dele constantemente, mas eu estou sempre com ele aqui. Poderia até pôr na cabeça, mas veja bem, se eu posso ter aqui na minha frente, para que pôr na cabeça, né? Para que forçar tanto? Claro que se... Vai. Fábio, você vai dar uma palestra grande, né? Muito grande. Vale a pena você meio que introjetar isso? Tudo bem, poderia fazer, como esses grandes palestrantes fazem. Vocês ficam vendo os palestrantes, né? Leandro Carnal, Cortella, aquelas palestras bonitas deles. Mas veja bem, aquilo ali é super treinado. Primeiro, eles saem em turnê com as palestras. Ele faz uma palestra em Santos, a outra em São Vicente, a outra em Cubatão, a outra em São Paulo, Pindamonhangaba, a mesma palestra. Então aquilo já está dentro. E segundo, os caras chamam eles lá, Leandro, você vem dar uma palestra aqui, nós vamos te pagar 200 mil reais. Pô, até eu treinava, passar um mês treinando aquilo ali, até ficar decoradinho, pô. É ou não é? Não treinava? 200 mil, ó. Ia falar bem pra caramba. É o que os caras fazem. Aí a gente aqui, réis mortais, né? Vamos fazer dirigir uma reunião e tal. Mas eu quero falar que nem o Leandro Carnal. Calma. Não precisa tanto. Leve o seu bloquinho, leve a sua anotação. Saiba usar. O segredo não é usar ou não usar anotações, mas é saber usá-la de uma maneira leve. De uma maneira leve. Está aqui na sua frente, sem medo. Outras coisas, a pessoa às vezes vai com anotação e fica com medo de mostrar para as pessoas que está com anotação. Né? Internet, principalmente, agora o pessoal faz live, essas coisas, né? Aí bota o papel na live. Só que ele não quer mostrar que está com papel. Aí já comete o primeiro erro, coloca o papel no lado. Aí ela fica assim, oi gente, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre tal assunto. E esse assunto é muito importante porque, aí não dá. Você vai falar, bota aqui embaixo, pelo menos você finge que está pensando. Boa noite, hoje nós vamos falar sobre... Mas o melhor é o seguinte, estou com o papel mesmo, e é isso aí. Bom, hoje nós vamos falar sobre tal assunto. E tal assunto é importante porque ele fala sobre questões que são para nós de sumo interesse. Entendeu? Estou com o papel, qual é o problema? O importante é que as pessoas entendam bem aquilo que você está querendo transmitir. Agora, as pessoas chegam muitas vezes lá nas minhas aulas assim. Professor, eu morro de medo de falar em público. Se eu perguntar para você, você tem medo de falar em público? Sim ou não? Posso chamar qualquer um aqui então? Posso escolher? Pode chamar alguém de fita aí. De fita já é craque. De fita azul é craque. Veja bem. As pessoas falam assim, dizem que falar em público, as pessoas dizem que é o mesmo medo da morte, né? Tão grande quanto a morte. Isso não é uma meia verdade. Na verdade, eles fizeram pesquisas, e quando você fala assim, quando você pensa em medo, o que primeiro vem à sua cabeça? Aí a maioria das pessoas diz medo de falar em público. Não é que eles têm mais medo de falar em público que morrer, né? Talvez eles tenham medo de morrer falando em público. Mas o grande problema é o que vem à cabeça. Então, por isso que as pessoas falam que tem medo de falar em público. Só que é uma coisa interessante, porque as pessoas chegam assim, às vezes lá na aula, assim, professor, eu vou contar uma coisa para o senhor. Ela fala, o que é? Matou sua mãe, né? Roubou o banco. Não, é que eu tenho medo de falar em público. A pessoa já fala assim, como se ela estivesse cometendo um pecado, né? Como se ela tivesse, pior, um defeito de fábrica. Como se todo mundo falasse super bem e ela falasse mal, ela vem com medo. É mal barato isso, tem mesmo. E aí a primeira coisa que eu falo para a pessoa é o seguinte, gente, presta atenção. Ter dificuldade de falar em público é a coisa mais normal do mundo. Anormal é a pessoa que já chega e já sai falando. Tem uns, vocês conhecem, tem uns que, né? Tem uns pavãozinhos aí que adoram falar. Mas são exceção, é gente que, né, extrovertida, gosta. Mas a maioria das pessoas fica um pouco retraída.
de falar em público. É normal. Então a primeira coisa que eu coloco na cabeça do aluno é o seguinte: calma, você não tem culpa de nada. Falar em público é uma arte, porque não é natural. Mas como assim falar em público não é natural? Porque não é. Falar, conversar é natural. Se a gente sentar aqui numa roda, um fala, o outro fala, eu falo um pouquinho, pô, isso aí todo mundo faz. Agora, ficar aqui sentado nessa mesa 1 hora falando, sozinho, conduzindo o assunto sozinho, isso não é natural. Ninguém nasce sabendo disso. Então, falar em público, discursar, conduzir um assunto sozinho, é algo que você tem de aprender. Alguém aqui fala japonês? Você tem vergonha por não falar japonês? Não, eu tenho vergonha porque eu não sei falar japonês. Pô, ninguém fala isso. Porque falar japonês é uma coisa que você tem de aprender. Bom, falar em público também é a mesma coisa. Você não tem que ter vergonha. É normal. Bom, bota isso na cabeça. É normal não saber falar em público. Por quê? Porque um discurso... O que é discurso? Toda vez que você fala sozinho sobre um tema, é um discurso. Mas olha a palavra discurso. Discurso é transcurso, percurso. É um caminho. Então, o discurso é um caminho que você faz com as ideias. E se é um caminho, ele tem um objetivo. E se ele tem um objetivo, o que ele precisa ter? Ele precisa ter sentido, ele precisa ter direção, ele precisa ter coerência, ele precisa ter lógica. Olha quanta coisa precisa ter um discurso. Não é tão simples assim. Então, normalmente, o que a pessoa pensa que é medo de falar em público, na verdade, é o receio ou o medo de segurar sozinho um tema diante de alguém. Ah, mas quando tem mais pessoas é ruim. Pode ser que fique pior, porque psicologicamente você está vendo mais pessoas. Mas se eu falar, ó, vai todo mundo sair da sala, todo mundo vai sair da sala, vai ficar só você, eu e o Bruno aqui sentados, você vai fazer uma apresentação de meia hora pra gente. Você não vai ficar nervoso? Vai também. Pô, mas só tem 2 pessoas. Tá, mas eu vou ter que ficar falando meia hora sozinho. Como é que eu vou fazer isso? Isso é o grande problema. Você ficar falando sozinho. Esse é o grande problema. E as pessoas acham que têm medo de falar em público. Não, as pessoas têm medo de falar em público, mas por causa de outros motivos. Não é um medo assim, eu tenho medo. Aí vou no psicólogo, vou no terapeuta, vou tomar Rivotril, porque eu tenho medo de falar em público. Gente, não é isso. Falar em público é uma coisa que se aprender. Você pode aprender a falar em público. E aprender a falar é aprender a organizar as ideias. Bom, o que Aristóteles, por que eu estou apontando para você? Porque você falou da autoridade. Ela está assim, o que tem a ver com Aristóteles? É isso. O que Aristóteles dizia sobre uma boa comunicação? Ele falava que para você se comunicar bem, você precisa de 3 coisas, 3 caminhos. Vocês já devem ter ouvido falar isso. Logos, patos e etos. Logos, patos e etos. O que é o logos? É o primeiro. Ele vai falar, o logos é o discurso, é o conteúdo. Você precisa do conteúdo. Senão, se não tiver o conteúdo, se for que nem a minha professora de jornalismo, eu vou fazer micagem, né? Ficar fazendo mímica aqui, tá tudo bem. Não, precisa de um conteúdo falado com palavras, primeira coisa. Mas ele fala, também preciso do patos. O que é o patos? Patos é o sentimento, não é bem o sentimento, para vocês entenderem. Às vezes, quando a gente pensa em falar algo para as pessoas, a gente pensa algo muito frio. Importa as palavras. Uma vez eu conheci um pregador protestante, e aí ele botou na cabeça que o que importa são as minhas ideias, o que importa são as palavras. E aí ele ia pregar lá para os adeptos dele, e ele começava, boa noite, bababá, 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 bababá. Não dá certo, né? Não dá certo. Ficava falando as ideias dele, só que assim, as ideias eram boas? Até eram.
Só que as pessoas não conseguiam absorver aquilo, porque era frio. Porque ele estava confiando demais apenas no conteúdo. Lembra que eu falei? O conteúdo é importante, mas ele tem aspectos auxiliares. E um desses aspectos é o patos, que Aristóteles fala. O que é o patos? É uma coisa que a gente sempre tem de entender. Que as ideias têm espírito. As palavras têm espírito. Vocês conseguem entender isso? Que as palavras têm espírito? As escrituras dizem assim: a letra mata, mas o espírito vivifica. O que significa isso? Ele está dizendo o seguinte, que a letra está ali, mas você tem que entender qual é o espírito daquilo, qual é o significado daquilo, qual é o sentido daquilo. Não basta a letra. Tem advogado aqui, não tem? Tem que ter, não é possível não ter um advogado aqui. Tem, revele-se agora. Revele-se, está na outra sala. Tem, não tem, não é possível não ter um advogado. Pronto. Pô, falar, isso é estatisticamente quase impossível não ter um advogado na sala. E os advogados sabem muito bem que se você tratar a letra friamente, você dá nó. Você faz várias interpretações, porque você não extrai o espírito dela. Você olha ela friamente. Mas as próprias escrituras dizem, o que vivifica é o espírito. Né? O que os judeus faziam no tempo de Cristo? Eles pegavam a letra fria e ficavam ali dando nó na letra. Mas as palavras têm espírito. Isso é uma das coisas, se você quer falar bem, e aí falar bem já no sentido até de tocar as pessoas, lembre-se, vocês têm de interpretar as palavras. Então eu tenho que virar um ator? Não, é diferente num ponto. O ator, ele se transforma num personagem. Esse é o tipo de interpretação que ele faz. Vocês não, vocês são vocês. Mas vocês vão interpretar as palavras. O que eu quero dizer? Já pensou se eu falasse assim? Gente, eu estou muito triste. Pô, dá uma contradição, não dá um nó nos neurônios. Não dá. Por quê? Porque a palavra triste e a ideia estou triste, ela precisa ser interpretada também. Então, se eu quero falar que eu estou triste, eu tenho que falar assim, gente, hoje eu estou muito triste. Ó, o peso. Mas amanhã tenho certeza que eu vou ficar bem feliz. Muda. Então, veja bem. As palavras têm interpretação. As mínimas palavras, as mínimas. As mínimas. Seria dar ênfase. ênfases, nuances, cores, a coisa mais linda. O Bruno falou assim, puxa, Fabio, esqueci de te dizer que eu não tinha, que a gente não tem o PowerPoint, né? Esqueci de te falar. Ele achou que, né, nossa, absurdo. O professor de oratória não falar com PowerPoint. Eu nunca uso PowerPoint. Não sou contra. Eu não sou contra se você souber usar, né? Porque a maioria das pessoas não sabe usar PowerPoint. É um saco seguir palestra com PowerPoint. Mas por quê? Porque eu acredito que eu, como orador, tenho que ser capaz de dar as nuances, de dar as cores, de interpretar com a minha palavra. Eu não preciso ficar botando aqui o leãozinho, botando ali uma pedrinha, não, basta aqui, ó, as palavras, isso é a coisa mais linda que nós perdemos, principalmente com a internet. Hoje é tudo visual. Meus alunos falam assim, eu posso fazer aula em áudio? Ai, professor, eu quero olhar para sua cara. Eu falei, para quê? Nem bonito eu sou, por que você quer olhar para mim? Não faz diferença nenhuma. Mas é o vício do visual que nós temos hoje. Sendo que antigamente, né, que tinha menos visual, eu estava lembrando com a minha esposa, viu como eu trago a minha esposa para poder ficar fazendo os exemplos.
A gente tinha os disquinhos do carrossel. Pô, a gente já é de uma era, né, de TV. A gente já tinha TV. Mas o que está na nossa cabeça são os disquinhos do carrossel, contando aquelas histórias e a gente imaginando as histórias. A gente perdeu isso, né? Mas o orador, ele tem que ser capaz de resgatar isso. De sentar numa mesa, conversar com as pessoas e fazer as pessoas pensarem e sentirem aquilo que está sendo falado. Não basta vocês entenderem, vocês têm que sentir. Porque Aristóteles diz, o patos também é importante, ou seja, a capacidade de transmitir a sensação das coisas, o sentimento. O pessoal novo aí, quando vai falar de patos de oratória, eles falam assim, não, você tem que fazer a pessoa chorar. Não, não é isso. Não é tocar a pessoa, é fazer a pessoa sentir o sentimento da ideia que está sendo passada, da palavra. Isso é importante, né? Porque as palavras têm, você fala assim, gente, fiquem firmes, a vida é, vocês vão ter força, pô, não dá, tem que falar, gente, fiquem firmes, vocês vão aguentar, é diferente. Só que as pessoas têm medo. Às vezes elas não conseguem se comunicar porque elas têm medo de interpretar. Né? Não estão acostumadas com isso. Então as pessoas têm medo de passar a emoção. Estou exagerando. Muitos alunos falam assim, ai professor, eu falo assim, grita. A pessoa, grita! Eu falo assim, não. Com o teu marido tu não fala assim, né? Fala como se estivesse falando com o teu marido. Aí daí eu falar, viu? É só cutucar que aparece. Que é verdade, as pessoas têm medo de falar. E normalmente as pessoas, elas falam, elas acham. O aluno fala assim, não, mas eu estou gritando. Eu falo, não está não. Você acha que está gritando. Mas para nós não. Olha quantos gritos eu dei aqui. Né? Essa noção que a gente não tem noção do volume, né? Então, grita, sim, mas é muito difícil uma pessoa que grite mesmo. Às vezes aparece um aluno que tem uma potência de voz falando alta. Aí eu não falo para gritar, porque eu sei que vai. Mas assim, 90 e tantos % não. São pessoas que normalmente falam abaixo e você precisa fazer a pessoa aumentar o volume. Então, se você quer falar bem, solta a caixa torácica, ó, energia aqui, ó, energia da fala. Põe no peito e ó, solta. Solta. Uma questão aqui, talvez seja um pouco complexa, né? A maneira como nós comunicamos, todas as linguagens, né, que nós entregamos para comunicar, nós temos que estar alinhados com o interlocutor, né? Sim. Tem que ter pregnância, né? Senão não adianta a gente falar de um jeito que as pessoas não entendem. Sim. Isso engloba todos os tipos de linguagem. Existem pessoas que têm dificuldades de se expressar. Para elas, a normalidade seria uma dificuldade de expressão. Não sei se eu me explico. Tem gente que é muito acanhada. Você percebe claramente que se comunica bem. E que às vezes não tem a capacidade de perceber no outro essas nuances, essas mudanças de tom. Eu acho que você, por ser um bom orador, já deve ter se deparado. Nossa, olha como ele fala, às vezes, alto, parece que ele está bravo. Entendi. Qual é o limite dessa adaptação do interlocutor? Então, depende se eu estou falando para um grupo maior de pessoas ou para uma pessoa só. Se eu estiver falando para uma pessoa só, eu tento me adaptar a ela. Né? Vou falar para uma mocinha assim, toda acanhada, vamos lá! Ela, tá bom, vamos mais devagar. Mas, quando a gente fala em grupo, eu não posso fazer isso. Então, qual é o meu padrão? É o homem comum, a mulher comum, a pessoa normal. Tanto na forma da interação, mas também na linguagem. Também na linguagem. Se bem que eu sempre tento falar, eu acho que se eu for dar uma palestra no grupo dos cientistas da NASA, eu vou falar do mesmo jeito. Porque, assim, não tem nada de errado, eu não estou falando errado, não estou cortando os S's na medida do possível. Estou falando. Mas eu posso me adaptar. Por exemplo, se eu vou falar para um grupo de repente eu posso até usar algumas palavras um pouco mais rebuscadas que estão no meu vocabulário.
Mas, em geral, quando eu vou falar com os públicos, e aí pode ser aqui, que é um público diverso e que eu não conheço, eu não sei, então eu trato como assim, é o povo, eu não conheço vocês, talvez tenha doutores, tenha de todo nível, mas para mim é indiferente. Agora, mesmo por exemplo, nos meus cursos de filosofia, é essa mesma linguagem, porque eu também não sei qual é. As pessoas que vão fazer filosofia, pode ter pessoas super instruídas e com vocabulário super alto, e pessoas mais simples que estão ali tentando subir. Ora, bolas, então vamos nivelar aqui. E nivelar seria um nivelar por baixo, mas não é um nivelar por baixo. É se comunicar num nível que começa pelos graus mais baixos, o mínimo que me permita comunicar com uma certa decência e permita também as pessoas todas entenderem. Esse é o jeito. Esse eu já acho que eu respondi a sua questão. Então tá bom. Então saber interpretar é importante. Não tenham medo de interpretar. E o que é interpretar? ênfase, nuance, profundidade. As pessoas têm medo de dar profundidade às palavras. Tem muita gente que tem vício de linguagem. Por exemplo, Tem muito. falam alguma coisa e intercalam um né no meio. Vou falar do né agora. O né, Tico, eu vou falar por que acontece o né. Só terminar a profundidade e já falo do né. Não tenham medo de ser profundos naquilo que vocês falam. E ser profundo não precisa gritar. Olha o que eu falei agora. Não tenho medo de ser profundos. Até abaixei a voz, o volume, mas fui profundo. Não tenho medo de ser profundos. Gente, nós temos, como seres humanos, a arma mais linda, que é a palavra. Se vocês forem prestar atenção, a palavra é ela que faz a história. Então, se eu posso ser profundo, por que eu não vou ser? Já pensou? O marido chega para a esposa e fala: esposa, eu te amo. Já pensou? A mulher fala: meu Deus, casei com o bonequinho do computador. Não. Vocês acham que a serpente enganou Eva como? Eva, vai lá. Não, ela fala assim: Eva, vem aqui. Olha, você não sabe, mas você tem muito potencial. Você pode ser igual a Deus. Você vai morrer, você não vai morrer. Ó. Então, se nós temos o poder da palavra, por que não usar? Então, temos que ser profundo, né? Sentimento, tudo isso. Agora, em relação ao né, veja bem, por que as pessoas usam né? Porque as pessoas têm medo. Do que as pessoas têm mais medo no mundo? Do diabo? Não. De cobra? De barata? Não. Rejeição? Não. Elas têm medo de outra coisa. Eu vou dar um exemplo. Vocês estão falando porque vocês têm medo de ficar quieto. Vocês têm medo do silêncio. Eu estou aqui segurando o silêncio. Aí sempre é alguém. Por quê? Deixa o silêncio aí, gente. As pessoas têm medo do silêncio. Então, em vez dela estar falando, ela parar e ficar dando um tempo para falar, ela... Então, né? Fica fazendo barulho, que é para cobrir o silêncio na hora que está pensando. Então, isso é um vício. A pessoa nem percebe. Eu tinha uma aluna, mas eu conserto isso fácil. Eu vou falar para vocês como eu conserto. Eu tenho 2 métodos. Eu tinha uma aluna que ela falava muito, né? Muito, né? Muito. Mas era muito. Absurdo. E eu falei: poxa, eu preciso tirar o né dessa mulher. Como é que eu faço? Simples. Método de associação. Vou associar esse né a algo ruim.
Aí eu peguei uma faca. Falei assim, não, isso vai me dar processo. Vou pegar uma coisa melhor. Peguei uma buzina. Baixei uma buzina no aplicativo. Assim. Aí toda vez que ela falava né, eu bé. Era uma buzina irritante. Bé. E não chega nem bé. Ela começou a ficar irritada. Eu falei, para de falar né que eu paro de fazer buzina. O que eu sei é o seguinte. Na última aula, o aluno faz uma apresentação. Ela fez uma apresentação de 4 minutos, que é tempo pra caramba, né? Para uma pessoa que está começando. E ela usou o né 2 vezes só. E um né natural, porque o né não é proibido. Você às vezes fala né de maneira natural. Ela usou de maneira natural. Quando ela acabou, a amiga dela estava branca. Ela falou, professor, o que você fez com ela? Essa moça, ela é motivo de chacota na empresa. Porque elas vinham as duas da mesma empresa. É motivo de chacota na empresa. Por causa desses nés. Toda reunião ela fala tanto né que o pessoal começa a tirar sarro. E tirou dela. Com uma coisa tão simples. Que foi a associação. Então, com as minhas alunas eu uso a buzina e deixei a faca para os alunos. Os alunos eu uso faca. Então, se você for fazer aula comigo, já sabe. Se ficar falando né, toma. Mas sabe o que é legal? Acho que o Clóvis já viu fazer isso. A pessoa assim, né, eu falo, pera aí que eu vou resolver. Já venho com a faca. Toda vez que você falar né, eu vou te espetar. Esse né, concorda comigo? Não, se for esse, tudo bem. E de vez em quando, pode ser. Mas a pessoa não usa nesse sentido. Ela vai usar o né. Não é o né do japonês. É o né para cobrir. Dificilmente alguém usa nesse sentido. Muito difícil. E se usar muito e fizer aula comigo, saiba que vai ter buzina, porque você é mulher e eu não quero tomar processo. Mas eu fico, e o mais legal é o seguinte, eu boto a faca, e só de eu botar a faca, a pessoa já... Opa, não posso falar. E assim, mais da metade das situações, a pessoa sozinha, sem tomar uma facada, ela resolve o problema dela. Impressionante. E funciona, uma coisa super simples, né? Para tirar vício. Todo vício de linguagem eu faço isso. Eu tinha um aluno que ele tinha um vício, o único que ele tinha, é tudo que ele falava. Então, o importante é vocês seguirem nesse caminho, porque tudo que vocês fazem é de tão valor. Ele ficava fazendo, eu falei, pô, o que tu tá fazendo? O que é isso? Nem ele sabia o nome. Falei, pô, fazendo um... Tá, vamos tirar isso. Toda vez que tu fizer isso, vai tomar uma facada. E tomava várias facadinhas, até que uma hora ele tirou. Então é questão de associação. Então voltando, em Aristóteles fala, você tem o logos, que é a palavra, você tem o pathos, que é o sentimento, a interpretação das coisas, mas tem uma outra coisa, e Aristóteles fala, essa é a mais importante. Qual é? É a autoridade. A autoridade. É o ethos. Bom, ethos, autoridade, é uma interpretação meio assim, mas autoridade no seguinte sentido. Um conselho que eu dou para vocês. O cristão, ele aprende que ele tem de ser humilde, não aprende? Humildade não é um princípio, um valor cristão? Mas se eu pudesse dar um conselho, eu falar assim, não na hora que você for falar em público. Não seja muito humilde. Que não tem nada mais irritante do que um orador humilde. Sabe o que é o orador humilde? Aquele que chega aqui, né? O Bruno chama, professor Fábio, eu venho assim, falo, oi gente, desculpa qualquer coisa, tá? Não tive nem tempo de preparar a aula. Aí você fala assim, desgraçado, eu saí de casa, tinha tanta coisa para fazer, podia estar fazendo tanta coisa, podia estar assistindo o jogo do Goiás com o Cruzeiro, e tô aqui. A tua sorte é que não está calor, porque se tivesse calor eu já estaria te xingando por dentro. E tu vem aqui com, desculpa. Poxa, não, se eu separei o meu tempo para te ouvir, cara, dê o seu melhor para mim, eu estou aqui por você. Gente, não que vocês estejam aqui por mim, mas vocês estão aqui pelo que eu estou fazendo aqui. Pô, se vocês estão aqui, eu tenho obrigação de entregar para vocês o melhor que eu puder.
Se vocês não gostarem, saibam que foi o melhor que eu tentei. Mas eu estou tentando dar o melhor. E eu não vou chegar aqui pedindo desculpa para vocês. Não, falar aqui, vamos lá, eu vou tentar dar o melhor. O que eu sei, eu vou passar para vocês. Então, se vocês forem falar, não precisa ser arrogante, não estou falando para ser arrogante. O que eu estou falando é o seguinte, tenham convicção, sejam líderes daquelas pessoas. Por quê? Porque quem está conduzindo uma ideia, o que ele está fazendo? Ele está levando as pessoas por um caminho, lembra? Discurso, transcurso, percurso, discurso é isso. Você está levando as pessoas por um caminho que vocês não sabem qual é. Quem sabe o caminho sou eu. Então eu estou liderando vocês por um caminho, venham comigo, me acompanhem, eu sou o líder de vocês nesse momento. Sigam-me e eu lhes mostrarei o caminho final. Então qualquer coisa que vocês forem falar é isso. Um vendedor é isso. Um vendedor, ele está lá dando o caminho para a pessoa que vai comprar. Qualquer situação. E as pessoas acham que vão falar em público, tal. Professor, o uso de gatilhos mentais é necessário? Sempre necessário? Gatilhos mentais. Tem gatilho de tempo? Tem um monte. Depende. Vocês acham que a palestra está razoavelmente interessante? Quantos gatilhos mentais você acha que eu usei? Um monte. Não usei nenhum. Nenhum. Estou nem aí para isso. Não estou dizendo que eu sou contra. Eu não estou nem aí para isso. Porque existe uma coisa que eu acho que a gente, nós homens desses tempos pragmáticos e utilitários, a gente perdeu alguns valores. E eu acho que eu não tenho direito de manipular a mente de ninguém. Um gatilho mental é, de certa forma, uma manipulação. Eu vou despertar em você algo que você não vai perceber. O rapport, PNL. Estudei tudo isso, gente. Vou usar palavras que você não vai perceber que eu estou usando, mas com isso eu estou mexendo com você. Não estou querendo criticar quem faça. Eu não faço. Eu não gosto e não ensino meus alunos a fazer. Se você quiser aprender, tem um monte de lugar que ensina. Eu ensino você a falar bem, se preocupe com as ideias. Se preocupe com as ideias. Trabalhe bem as suas ideias. As ideias são tão ricas. São tão ricas que elas não precisam ficar provocando o inconsciente alheio. Para quê? Como que eu posso confiar em alguém que está falando comigo e está mexendo com o meu lá no fundo? Como é que eu sei que se eu estou concordando com ele ou sendo persuadido por ele porque eu quis e não foi um gatilho que ele despertou em mim? Como é que eu vou saber? Então, eu acho antiético todo o uso de gatilhos. Claro, você pode ter alguma coisinha que você monte ali no processo, tal, mas sem exagero. Muito cuidado. Eu nem passo por isso, nem vejo, nem me preocupo. Que é gatilho, não sei. Conheço todos eles, mas não me preocupo na hora de montar. Eu acho que a linguagem ela já tem poder suficiente para transformar e para mudar. Então, o Aristóteles ele fala do ethos. Por que ele fala que a autoridade é o mais importante? Porque a gente só segue quem a gente confia. Então, se você for falar em público, faça que as pessoas confiem em você. Como que você faz isso? Tem muitos caminhos. Por exemplo, quando o Bruno exagera, fala assim, o Fábio é um dos especialistas e tal, em oratória. Bom, é um pedaço do ethos. Você já chega a falar, esse cara deve saber o que está falando. Bom, ajuda. Obrigado. Mas existem outros caminhos. Por exemplo, claramente, no começo da palestra, vocês estavam meio assim. Olha para... Agora não, já está todo mundo mais vidradão aqui. Por quê? Provavelmente vocês perceberam que eu sei do que eu estou falando. Então isso também traz autoridade. Esse cara sabe o que está falando, eu percebi que ele sabe. Então eu vou dar mais atenção para o que ele está falando. É uma forma de autoridade. Outra forma de autoridade, você conduzir bem as ideias, ser muito claro naquilo que você está pensando. Isso também traz autoridade.
Você mostrar que teus conhecimentos têm solidez, isso traz... Então a autoridade é uma coisa muito ampla, tá? Mas saibam, vocês só vão conseguir fazer com que as pessoas ouçam vocês se vocês tiverem autoridade. E se a autoridade é uma coisa que as mães às vezes esquecem, não é gritar. Porque a mãe fica lá, para, não sei. Os filhos, derrubando tudo. Aí chega o pai e fala, os dois aqui agora. Pronto. Isso é autoridade. Não precisa gritar. Não precisa espernear, não precisa... É firmeza. É saber que aquilo que você está falando realmente tem substância. E tem consequência. Então, gente, para terminar, que eu já fui avisado que eu já falei demais. E não foi por você, tá, Bruno? Não foi por você. Você só deu o final, mas minha mulher já estava assim, ó. Entendeu por que eu trago ela? Então, se eu fosse dar um conselho, treinem, repitam. Treino é muito importante para criar memória muscular, memória corporal, memória de raciocínio. Pensar direito também demanda uma memória, um treino. E o que nós buscamos no final das contas, sabe o que é? Que vocês sejam naturais. Naturalidade. Naturalidade. Não é para chegar, agora eu sou o orador. Não, é para você ser você. Só que naturalidade é algo que se conquista. Eu tenho aluno que fala assim, não, professor, eu não quero essas coisas, eu quero falar com naturalidade. Eu falei, então fala, vai. Se tu fosse tão bom, tu não estava aqui me procurando, pô. Tua naturalidade não te levou a nada. Essa coisa do brasileiro, eu me viro. Vira nada. Se tu se virasse, tu não estava aqui. Então aprenda uma coisa, essa coisa do improviso brasileiro é lenda. Vocês já viram jazz? Alguém aqui gosta de jazz? Bom, jazz é improviso. Mas para improvisar ele tem que saber tanta coisa. Ele tem que saber qual é o tom da música, qual é a escala que ele usa, qual é o ritmo, qual é o tempo. Ele tem que saber tudo. E aí, no pedacinho ali, dentro de tudo aquilo, aí ele improvisa. Mas até na improvisação assim, não é ele entra em transe. Não, tem a escalinha. E ele sabe que esse dedo não pode ir naquela nota, não pode ir naquela, porque está fora da escala. Então, o improviso é algo que você faz dentro de toda uma preparação. Eu aqui improvisei várias vezes, mas eu tenho um fundo lógico, um fundo preparado, que eu sei que eu posso improvisar, mas dentro de um processo montado. Então também tire da cabeça, vou improvisar. Não, a naturalidade você conquista. Eu não sou assim, eu não era assim naturalmente, foi essa natureza, hoje eu falo assim naturalmente, mas eu conquistei isso. Eu era uma pessoa tímida, absurdamente tímida. Eu abandonei a faculdade de jornalismo por timidez. O professor falava assim, aluno, vai lá, no pasteleiro ali, leva essas 3 perguntas, pergunta para ele essas 3 coisas que estão no papel, anota e me traz. Aquilo, eu lembro até hoje, aquilo me doía, começava a doer meu estômago, só de saber que eu ia ter que abordar o pasteleiro. Olha que coisa ridícula. Abandonei a faculdade de jornalismo porque isso para mim era demais. Me tornei professor de oratória. Vai explicar. Jung explica isso. Veja, é uma inversão, mas não é uma inversão. É porque eu queria dar aulas, eu sempre fui apaixonado por dar aula. Então eu falei, se eu não vencer isso, como é que eu vou dar aula? Se eu não consigo abordar o pasteleiro, como é que eu vou dar aula para uma classe? Eu comecei a trabalhar, estudar e tentar resolver isso e conseguir. Sabe por que eu consegui? Porque eu sou bom pra caramba? Não. Porque eu sou um ser humano. E o ser humano, a grande característica do ser humano é não estar limitado à sua natureza original. Tudo que nós fazemos é de certa forma animalesco, mas ao mesmo tempo, tudo é além da animalidade. Eu posso fazer sexo de maneira animalesca, como muitos fazem, mas eu posso também elevar isso a um nível espiritual. O que é algo espiritual? É algo que está além da animalidade. Eu posso
me relacionar de maneira animalesca, comer de maneira animalesca. Mas eu também posso transformar a refeição em algo além do animal. Eu posso transformar a refeição em algo também espiritual. Sempre vai ter um pedacinho animal ali, porque nós somos também corpo animalesco. Mas podemos fazer tudo além. E os nossos temperamentos, as nossas condições primárias, elas sempre estão conosco, mas nós como seres humanos também podemos elevar isso. A minha timidez não precisava me definir até o fim da minha vida. Eu poderia transformá-la em algo. E vou falar, um tímido, quando se torna um orador, ele se torna um ótimo orador. Porque ele consegue ser profundo, ele consegue ser sensível, tudo que é bom para a oratória. Então, não se preocupe, não tenham medo. Todos nós podemos falar bem. O que nós precisamos é treinar e adquirir as capacitações necessárias, como qualquer coisa. E se também não quiser se preocupar com isso, não se preocupe, que ninguém é obrigado também a falar bem diante das pessoas. Tá bom, gente? Obrigado, viu?